Olá, 14 de outubro de 2021, quinta-feira, e é o meu dia, Lisiane Guerin, de estar aqui na Rede Previdência para trazer as notícias mais atualizadas do direito previdenciário para vocês. Então, hoje fica comigo que eu vou trazer notícias como essa aqui, ó. Parecer favorável para a concessão de 14º salário. Mãe não gestante em união homoafetiva tem direito à licença paternidade. E o STF decide que a atividade rural iniciada antes dos 14 anos deve entrar no cálculo previdenciário. Passando então aqueles recadinhos, aqueles lembretes, se você não conhece o canal Rede Previdência ou não conhece Previdência Hoje em 10 minutos, seja bem-vindo e seja para conhecer, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações, que você sempre vai receber os conteúdos que são postados no canal. Também deixe o seu like se você gostar dos conteúdos, gostar das matérias que eu estarei trazendo hoje e indica para quem a matéria interessar. Vamos começar então de notícia. Eu já havia comentado em um outro programa, sempre na quinta-feira, eu estou aqui com vocês, sobre o 14º salário, o projeto do 14º salário, né, que é um assunto que vem sendo discutido, esse projeto de lei. E eu noticiei aqui da outra vez que ele tinha recebido um parecer favorável da Comissão de Seguridade Social e Família no mês de setembro. E hoje, né, como a gente está sempre trazendo, acompanhando as notícias, acompanhando esses projetos de leis que são importantes para a sociedade, eu trago uma novidade que também é favorável. Então, o projeto de lei, ele avançou no Congresso Nacional e recebeu, ele já tinha recebido essa aprovação que eu comentei, e essa semana ele recebeu um parecer favorável do relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, senhor Fábio Mitidieri. Vou trazer um trecho que ele fala do seu parecer. Aqui ele diz o seguinte: infelizmente são pessoas que, em sua maioria, já não têm capacidade laboral para poder recompor seu sustento por meio de trabalho e que vem sua capacidade de consumo ser reduzida todos os meses pela chegada da inflação. Nesse contexto, então, o presente projeto de lei visa proporcionar um benefício temporário para esse grupo tão fragilizado, que são os beneficiários do INSS, que recebem aposentadorias, né? Então, vem esse 14º salário, né? A possibilidade ainda. Mas, assim, lembrando, gente, ainda falta ser aprovado por essa comissão que eu comentei, porque, na verdade, teve o parecer do relator, Fábio Mitidieri, mas a comissão que ele faz parte ainda não votou, então falta o parecer dessa comissão, né, a votação. Depois, o projeto de lei segue para a Comissão de Justiça, Senado Federal e sanção do presidente da República, por fim. Lembrando que, obviamente, né, o projeto, até chegar à sanção do presidente, ele pode ter alguns vetos, pode ter algumas alterações. Mas a ideia do projeto, só relembrando aqui, do 14º salário, ele seria proporcional ao tempo recebido de benefício. E o pagamento seria direito de todos os segurados e dependentes do INSS, incluindo aposentados e quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente. Como eu sempre comento e deixo bem claro aqui para todos, é um projeto que está tramitando, porque acontecem muitas fake news, aí o pessoal vê uma matéria e já sai dizendo, foi aprovado. Não, é um projeto que está tramitando, ele passa por várias casas, por várias comissões, até a sua aprovação final. Então, o que eu trago aqui para vocês é que ele teve um parecer favorável do relator da Comissão de Tributação, mas ele segue tramitando para as outras casas para ver se, por fim, ele é aprovado e sancionado pelo presidente. A segunda questão que eu quero trazer para vocês é bem interessante. É sobre uma mãe de uma relação homoafetiva, ou seja, duas mulheres. Só que a mãe, ela era a não gestante, ou seja, não ela que estava gerando, né, o seu filho. Era dessa relação homoafetiva. E o TRF4 concedeu a ela auxílio paternidade. O caso em questão
se tratava do seguinte: ela solicitou o auxílio maternidade, que todos sabemos que o auxílio maternidade é um período mais prolongado, né? Por ser mulher e pela sua companheira estar esperando um filho seu, gerando um filho seu, dessa relação, enfim, ela pediu o auxílio, o salário maternidade. No entanto, o que aconteceu? O TRF da 4ª Região negou o pedido de licença maternidade, desculpa, corrigindo aqui. O caso concreto é de uma servidora da Universidade Federal de Santa Catarina e que deveria ter a terceira turma do TRF disse que deveria fazer uma interpretação analógica à legislação existente para o relacionamento heteroafetivo e confirmou a decisão de primeira instância, ou seja, nesse caso, em primeira instância, ela já tinha perdido, foi para a segunda instância, o TRF confirmou que ela tem direito à licença paternidade, né? Por quê? No caso, ela não estaria gestando a criança. Trago aqui também só para comentar, né, sobre a formação de jurisprudência, que já havia acontecido outro caso que também tramitou no TRF4, e o TRF4 já havia decidido, é um caso parecido de uma servidora também pública, federal de Curitiba, que também era mãe não gestante, e a decisão do TRF4 foi na mesma linha. A União, ela alega que a licença maternidade se refere a um período de recuperação em razão das mudanças físicas e psicológicas enfrentadas pela gestante. Assim, defendeu que seria possível para a autora a concessão da licença paternidade, ou seja, a alegação é de que, se ela não passou por todo o processo físico da gestação, ela não teria direito à licença maternidade e sim à licença paternidade. Por fim, vou trazer aqui uma decisão do STF, que decidiu que a atividade rural iniciada antes dos 14 anos deve entrar no cálculo previdenciário. Isso é uma discussão já antiga, né? Quem é do meio previdenciário sabe que essa discussão já vem há muito tempo, porque o meio rural, as atividades de trabalho iniciam muito cedo. E aí a gente está falando até de menos de 10 anos, enfim. Mas a discussão é quanto ao artigo 7º da Constituição Federal, que veda o trabalho de menores de 16 anos ou de menores de 14 anos como aprendizes. Então, na última quarta-feira, ou seja, ontem, notícia fresquinha, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, negou o pedido do INSS, que tentou tirar do cálculo da aposentadoria devida de uma trabalhadora rural o período que ela exerceu atividade rural com idade inferior a 14 anos. Por considerar, e a alegação do INSS é que deve ser considerado trabalho infantil. E o INSS lembrou que a segunda turma do STF, em um julgamento recente, realizado em 2020, entendeu que esse dispositivo não priva as crianças e adolescentes de direitos previdenciários, ainda que o trabalho contrarie o preceito constitucional de vedação ao trabalho infantil. No entanto, assim como o ministro, o subprocurador-geral lembrou que o STF, o STJ e o STF reconhece para fins previdenciários que deve ser considerado e diz o seguinte: ao vedar o trabalho infantil do menor de 14 anos, a legislação buscou garantir sua proteção com o objetivo de beneficiá-lo e não de prejudicá-lo. Portanto, deve-se aplicar o princípio da universalidade da cobertura da Seguridade Social. Ou seja, entendimento do STF, que o subprocurador comenta aqui, é o seguinte: o trabalho existe, de fato, ainda que seja vedado pela Constituição Federal, o trabalho existe, principalmente no meio rural, as crianças, enfim, menores de 14, 12, menores de 10, às vezes 8 anos trabalhando no meio rural. O trabalho existe. Então, se eles já são penalizados por esse trabalho infantil, eles estariam sendo penalizados 2 vezes se no futuro, quando quiserem utilizar isso para fins previdenciários, não puderem utilizar, porque isso era ilegal. Então, entende-se que eles não podem ser penalizados 2 vezes. É bem delicada essa situação, mas infelizmente
é uma realidade no Brasil. É isso, gente. Quero agradecer mais uma vez todos que estão acompanhando o canal. Lembrar para se inscrever, ativar o sininho das notificações. E quero agradecer também a todos que estiveram ontem no Mulheres e Previdência. O programa está muito bom. Quem não assistiu, passa lá e assiste. Ficou gravado no canal. E foi muito bacana com a presença da doutora Daiane Becker e a doutora Amanda Kravchichin. Então não perca, tem muito conteúdo no canal. Dá uma olhadinha, segue, se inscreve e dá o seu like no vídeo. Até quinta-feira que vem.